Olá, gente, mas eu tô de volta pra falar mais sobre efeitos especiais. Só que dessa vez ligado a uma das nossas paixões aqui do canal, o Exterminador do Futuro. O avanço dos computadores trouxe muita tecnologia e com isso a evolução dos efeitos especiais. A gente sabe que teve muita coisa feita com efeitos práticos que são ainda hoje uma maravilha. O que parece ser uma moda atualmente são os efeitos especiais em todos os lugares. Geralmente, quando são usados moderadamente, até que dá muito certo. Mas quando o que tem só no filme apenas efeitos especiais, o negócio tá muito errado. Mas o que isso tem a ver com o Exterminador do Futuro 2? No vídeo de hoje, saiba como o Exterminador do Futuro mudou pra sempre os efeitos especiais no cinema. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere ser o nosso malvado favorito como membro do canal. Antes de falar dos efeitos especiais desse filme e como eles afetaram toda a indústria cinematográfica até hoje, a gente precisa falar do comecinho disso tudo, o começo da franquia do Exterminador do Futuro. E tudo começou, é claro, com o James Cameron. No começo dos anos 80, ele ainda estava trabalhando como designer, ele trabalhou fazendo miniaturas e também como diretor dos efeitos especiais do filme Piranha, no caso Piranha 2. O que parece ter sido uma coisa do destino, o diretor desse filme foi demitido e ele acabou sendo colocado como diretor pra ser demitido logo em seguida. Durante uma longa noite de edição, intoxicação alimentar e febre, né? Ele teve um pesadelo e nesse pesadelo deu início ao Exterminador do Futuro. Ele sonhou com uma explosão e uma carcaça de um androide se arrastando em sua direção. Exatamente isso viria a ser o Exterminador do Futuro. Depois disso, ele escreveu o roteiro, mandou pros estúdios e todo mundo disse não. Ninguém queria deixá-lo dirigir por ser ainda um diretor inexperiente. E aconteceu que a sua amiga Gayle Hurd acabou criando a sua própria produtora e decidiu então produzir o filme e deixando ele dirigir. Para que ele pudesse dirigir o filme, ele teve que vender o roteiro, ou seja, os direitos do Exterminador logo no comecinho por $1. O filme saiu em 1984 com um orçamento de 6,5 milhões. Até ali, um filme de baixo orçamento. Ele tinha o Arnold Schwarzenegger como o vilão T-800, a Linda Hamilton era Sarah Connor e também nós tínhamos o Michael Biehn como Kyle Reese. O que era esperado que fosse apenas um sci-fi esquecido em uma semana, acabou se tornando a maior estreia daquela época. Ficou 2 semanas no topo das bilheterias, arrecadando 78 milhões. A partir daí não havia dúvidas, o James Cameron sabia o que estava fazendo. Em 1986 ele fez Aliens, o Resgate, e em 1989, O Segredo do Abismo. Enquanto Aliens ainda utilizava miniaturas, efeitos práticos e principalmente atores dentro dos trajes pros aliens, porque tinha alien pra caramba, O Segredo do Abismo já foi um pouquinho diferente. Ele foi o primeiro filme a introduzir um personagem digitalmente que mostrasse emoção. Mas esses dois não foram os primeiros filmes a utilizar CG. Até Tron, lá em 1982, já tinha usado. We were still a long way from CG becoming an important player. Imagina em 1980 criar uma animação por computador, imagina o tempo de renderização. Mas de volta ao abismo, que é o que a gente precisa falar, esse filme mostrou que era possível fazer o personagem que o James Cameron já tinha pensado ali no comecinho do Exterminador. Ele queria que o personagem, o T-1000, fosse na verdade o vilão do primeiro filme, só que ele sabia que era impossível fazer um personagem de metal líquido. Agora o abismo se tornou prova de que isso era possível. E quem poderia fazer isso? Ninguém menos do que a Industrial Light and Magic, aquela empresa de efeitos especiais separadas da Lucasfilm, que foi criada pelo George Lucas. A cena do pseudopod onde eles utilizaram esse efeito especial, ou seja, para fazer aquele alien de água, era pouca. E se desse errado, eles poderiam dar um jeito de fazer de alguma outra maneira. Mas, para fazer o Exterminador do Futuro seria um pouco diferente, o desafio seria bem maior. Mas de volta ao Segredo do Abismo, ele foi lançado em 1989, imaginem isso. E eles utilizaram um cara chamado John Knoll. Esse cara foi o programador, o criador do zero do Photoshop. Em outro vídeo sobre o Exterminador do Futuro, acho que foi Curiosidades, eu falei que o Photoshop foi usado pela primeira vez e criado até durante a produção de O Exterminador do Futuro, mas não foi, eu estava errada. Ele foi utilizado nessa cena de O Segredo do Abismo pelo próprio John Knoll. Ele ainda não havia sido comprado
pela Adobe. Para colocar o rosto dos atores na forma de água, eles utilizaram um scanner 3D. Eu fui pesquisar sobre isso e a empresa que faz esse scanner já até faliu. A Industrial Light and Magic trabalhou com os efeitos especiais por computador, criando, evoluindo e criando coisas novas praticamente, mas em parceria com o mestre Stan Winston. Esse filme foi o primeiro a utilizar a união de efeitos práticos e efeitos especiais. Existe um momento onde há uma luta entre o T-1000 e o T-800, e eles conseguiram fazer isso de uma forma bem convencional, na verdade. Eles utilizaram o traje de cromo, e aí, com cortes rápidos, eles conseguiram fazer a cena se passar, e até hoje parece vinha em folha. Outro efeito que o Exterminador do Futuro imortalizou, apesar de não ser o primeiro a usar, foi o morphing, ou seja, quando uma coisa se transforma em outra. E depois dele, toda a indústria queria usar. Mas uma coisa que eles utilizaram primeiro, apesar de não serem os inventores, foi algo parecido com o motion capture. O motion capture, como a palavra já diz, é utilizado para capturar movimentos de pessoas e objetos. No caso aqui, os animadores precisavam de uma referência dos movimentos do T-1000. E para isso eles desenharam grids no corpo inteiro do Robert Patrick. E é muito engraçado, porque eles utilizaram mais duas câmeras, apenas duas câmeras. Hoje em dia, os movimentos da pessoa já iriam direto pro computador. Mas naquela época, né, gente, olha, 1990, porque o filme foi feito em um ano, eles tinham uma data pra estrear. Esse aqui era o filme mais caro até ali, até o momento, 100 milhões. Eles disseram que vocês têm um ano pra fazer isso tudo. Ou seja, os efeitos especiais estavam correndo pra fazer o negócio funcionar e criar do zero as coisas. Enquanto isso, todo tinha que ser gravado também super rápido. Então os movimentos foram capturados praticamente no olho e nas câmeras, claro. Porque a animação do esqueleto do T-1000 foi feito manualmente. E resumindo, o Exterminador do Futuro utilizou o que viria a ser o motion capture, apesar de não ter inventado ele, e também morphing e os efeitos especiais juntos aos práticos. Durante esse tempo, o próprio Stan Winston decidiu não ficar para trás. Ele criou uma área só para trabalhar com efeitos especiais, não apenas os práticos, mas também os digitais, o tal do CG. Ele sabia que ia funcionar, isso é impressionante, o cara tinha visão. Enquanto isso, a Industrial Light and Magic foi fazer outro filme, um tal de Jurassic Park, o filme que depois do Exterminador do Futuro praticamente imortalizou o CG. Ninguém acreditava que aquela cena havia sido feita com CG. Hoje em dia dá pra gente notar que ele parece uns bonecos meio duros, mas na época realmente pareceu super realista. A partir daí, em 1996, ninguém menos do que o Peter Jackson criou um negócio chamado Massive, um programa que animava multidões. Em 1999, nós tivemos um personagem importante, né? Criado completamente com motion capture, o Jar Jar Binks. Depois disso, nós tivemos a Múmia 2, que criou um personagem, né, em 3D e não ficou bom. Eu já tinha até falado isso nos efeitos cagados lá, ou seja, o Escorpião Rei. Depois disso, nós tivemos uma cena de ação em Matrix Reloaded. Depois, nós tivemos, né, aquela coisa maravilhosa que volta para o Peter Jackson, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E foi nesse momento que ele utilizou o seu programinha, o Massive, para animar personagens separadamente, ou seja, um grupinho era animado para fazer uma coisa durante a batalha, outro grupo subia uns treco. Isso foi feito pelo Peter Jackson e influenciado, como ele mesmo diz, pro Exterminador do Futuro. When Terminator 2 came out and I saw that in the movies for the first time, I realized that as a filmmaker I had to get involved in this new technology because otherwise I was going to be left behind. A partir daí nós temos grandes festas de CGI, filmes horrorosos, personagens impressionantes e temos também o Andy Serkis, que se tornou um visionário a utilizar e até criar seu próprio estúdio de motion capture, que gerou uma evolução no negocinho chamado performance capture. Depois disso, nós temos até, 2004 pra frente, nós temos o Avatar, que revolucionou não apenas o processo de captura de movimento, mas também de performance capture, que, nesse caso, colocou aquelas camerazinhas na cara dos atores para capturar também as performances deles. E nós temos até uma simulcam. O que é isso, gente? É uma câmera que vai passando
e não tem nada do outro lado. Mas você consegue ver o set digital. Como, por exemplo, o Jurassic World, que eu até falei sobre isso em um vídeo sobre efeitos especiais de Jurassic World. Todo mundo tá utilizando isso e tudo começou com uma visão que o próprio James Cameron teve. Agora nós já temos o Gollum, que foi feito completamente com captura de movimento e capturando também a performance do Andy Serkis. Nós temos roupas feitas completamente com CG. Toda cena hoje em dia, em qualquer filme, não tem filme que não tenha efeitos especiais. Seja pra colocar um ambiente, seja pra consertar roupas, pra consertar rostos, pra substituir rostos. Substituir rostos de dublês, por exemplo. Os efeitos especiais gerados por computador, ou seja, o CG, gerou muita coisa boa, muita coisa ruim, como deuses do Egito e até o Lanterna Verde. Mas se tem uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, é que revolucionou completamente e mudou o mercado cinematográfico dos últimos 30 anos. Hoje, a gente falou como o Exterminador do Futuro mudou o universo cinematográfico pra sempre. Se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!